Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial para você, uma live que discute temas internacionais. Aliás, o Programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O nosso interesse é discutir temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. Importante entender que todos os temas, de alguma forma, tocam relações internacionais. E se você estiver interessado em fazer relações internacionais, olha só, você pode entrar com a nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do Enem, maiores são os descontos e menor a sua mensalidade. Venha fazer relações internacionais conosco. O programa Globalizando tem sempre um tema diferente, um tema importante, e nós iremos falar sobre o Ano Novo Chinês hoje. Um tema importante, sabe por quê? Porque além de entender um pouco essa dimensão cultural, a gente também tem interesse em buscar compreender o papel da China no mundo contemporâneo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo com muito orgulho aqui na nossa live o professor João Elbio. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará, é especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade do Pará, é também especialista em Direito do Processo do Trabalho pelo CESUPA, bacharel em Direito pelo UFPA, tem bacharelado também trilíngue na Universidade Estadual do Pará, é secretária executiva da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e atua também como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Professor João Elbio, muito obrigado. Olá, boa tarde. Agradeço o convite ao professor Martito e a toda a equipe do programa Globalizando. É sempre uma honra estar aqui com vocês, com o pessoal da UNAMA, principalmente com o professor Martito, que a gente partilhou no doutorado, não apenas da mesma orientadora, mas acredito que a gente partilha de muitos ideais, principalmente nas relações internacionais para a Amazônia. Muito obrigado. Legal, o professor Elbio vai estar aqui com a gente. Eu não faço o programa sozinho. Quem está com a gente para fazer essa apresentação do programa, vamos começar chamando a Heloísa Couto. A Heloísa é acadêmica do terceiro semestre de Relações Internacionais. Tudo bem, Elo? Tudo bem, professor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, professor João. E eu quero relembrar vocês de nos seguir no nosso Twitter, @pglobalizando. Vocês podem fazer perguntas por lá durante a live também. Muito legal, Elo. E eu quero também receber com muito carinho, diretamente de São Paulo, o Sérgio Salles, acadêmico de Relações Internacionais. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, professor. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Carol, Heloísa, é sempre um prazer estar na presença de vocês. Professor João, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Gente, se vocês perderam algum conteúdo ou quiserem reassistir essa live, acesse o nosso Instagram, que é o @programa Globalizando. Muito legal, Sérgio. E completando o nosso time de apresentadores, estamos recebendo a coordenadora geral do programa Globalizando, Carol Nascimento. Carol, seja muito bem-vinda. Olá, professor Martito, boa tarde, professor João, boa tarde aos meus amigos aqui na produção do programa. Sejam muito bem-vindos a esse programa super especial que vai falar sobre o Ano Novo Chinês. Então, feliz Ano Novo, o melhor sim, Kuai Lan, para todo mundo que está acompanhando a gente. A discussão de hoje vai ser muito legal. Muito bem, então nós vamos logo começar o nosso programa. Aliás, professor Elbio, é sempre muito importante a gente olhar para além dos nossos muros, né? Relações internacionais é um pouco isso. A gente verifica o que acontece no mundo e, no caso do Ano Novo Chinês, trata-se de olhar para um país que hoje vem rivalizando com os Estados Unidos em busca de hegemonia, né, João? Mário, é muito importante, e o que os analistas dizem hoje, né, não é se a China vai passar os Estados Unidos economicamente, mas quando isso vai acontecer, né? As pessoas estão os analistas estão prevendo que isso vai acontecer logo. Então é importante também essa mirada, por ser um país de forte relação econômica com o Brasil, e inclusive outro dia eu estava vendo um podcast interessante sobre a temática, a importância que é também de termos analistas no Brasil sobre a China. Isso falta um pouco, né? E é importante essa relação e também melhorar os níveis de análise em relação à China. Legal. Carol, vamos começar logo com a participação daqueles que nos seguem no Globalizando. Eu vou deixar as honras da casa para você, Carol. Vamos lá, professor. A primeira pergunta de hoje, eu quero convidar aqui, na verdade,
um acadêmico do 5º semestre aqui do curso de Relações Internacionais, que é o Caio Duarte, que está participando aqui com a gente hoje. Ele tem uma pergunta para o senhor, professor João. Caio, fica à vontade. O meu questionamento é por que a China comemora o Ano Novo em fevereiro? Porque a China comemora o Ano Novo em fevereiro. Bom, o calendário chinês ele é diferente, né? Ele começa aí no meados de janeiro, fevereiro, assim como é no nosso carnaval, por exemplo, que não tem uma data exata. O calendário solar lunar chinês também, que alguns outros países asiáticos compartilham, também tem essa característica de nem sempre ser num dia certo. Por exemplo, nesse ano, que é o ano do Tigre, né, o Ano Novo acontece no dia 1º de fevereiro. E é interessante que é o feriado mais longo. A China não tem tantos feriados como o Brasil, por exemplo, mas é o feriado mais longo, que dura uma semana, mas que tem todo um preparativo uma semana anterior e pode durar ainda 15 dias depois dessa semana toda de feriado, que tem inclusive nuances no mercado internacional. Caio, aliás, Carol, a pergunta do Caio é muito interessante, né, para nós entendermos uma cultura diferenciada, né, Carol? Sim, professor, só complementando, né, a informação que o professor João trouxe, a China, ela não utiliza o calendário, nosso calendário, né, ela utiliza o calendário unisolar. E aí eles vão, né, comemorar o Ano Novo Chinês de acordo com a primeira lua nova do ano, né, que nesse ano de 2022 calhou de ser no dia 1º de fevereiro, né? Não necessariamente é em fevereiro. No ano passado, por exemplo, foi lá no, se eu não me engano, 25 de janeiro. Baseado mesmo nessas movimentações nas fases da Lua. Então, assim que é comemorado. E, Caio, é sempre bom a gente tratar desses assuntos, né? Para que enriqueça a formação do internacionalista. Você não concorda? Concordo totalmente. Eu quero te agradecer muitíssimo, viu, pela sua participação aqui no Globalizando. Eu quero saber se vocês sabem qual é o signo de vocês no calendário chinês. Eu sei o meu. eu não sei. Como é que se faz isso? Assim, pelo ano de nascimento. Eu sei o meu, inclusive, é o tigre. Tem, inclusive, o tigre aqui, olha. Então, esse ano, coisas boas estão previstas. O meu é o porco, mas hoje à tarde o Palmeiras perdeu, então não está sendo muito bom para o porco esse ano. Exato, é melhor mesmo, continua sem Mundial. Mas sim, Caio, muito obrigado, viu, Caio, pela sua participação no Globalizando, tá? Obrigado. Valeu, então, o Caio esteve com a gente, e eu quero dizer que tem comentários chegando. Hiro, põe pra gente os comentários aí do nosso programa de hoje, essa live especial com o professor João Elbio, tem gente já comentando. Esses comentários são muito interessantes, porque a gente percebe o quanto as pessoas estão participando, estão com a gente, né? Enquanto a Hiro não põe aí, eu vou já falar que eu estou vendo aqui nos bastidores. A Lana Borges está dizendo: estou ansiosa por essa live, equipe maravilhosa, obrigado, Lana. E a Luísa Veiga está dizendo: já ansiosa para essa discussão. Carol tinha que estar presente. É muito bom para todo mundo conhecer mais, principalmente a galera de RI. Legal, obrigado, Luísa. Vamos continuar nosso programa. Nós fazemos uma rodada, um giro pelas notícias do mundo, e aí essa viagem começa contigo, Sérgio. Exatamente, professor. A gente vai passar a nossa primeira viagem das notícias pela China, da agência Xinhua, e ela diz o seguinte: o governo chinês pretende iniciar o ano do tigre com uma série de medidas econômicas que visam manter a economia real em crescimento através de cortes de tributos e taxas, cerca de 1 trilhão de yuan, junto a uma diminuição da taxa de juros para empréstimos de médio prazo pelo Banco da China em cerca de 10 pontos base. Verdade, professor. E relacionado ao que o Sérgio está falando, eu tenho um conteúdo muito legal que linka muito com o que o professor João falou. É em fevereiro que se inicia o Ano Novo Lunar, que é celebrado na China. E a cada ano é ligado um animal ao horóscopo chinês, sendo esse o Ano do Tigre. A celebração tem sua origem no século XIV a.C. e é cercado por lendas sobre sua origem. Além de decorar suas casas para atrair sorte e preparar banquetes, durante o Ano Novo Chinês, as pessoas buscam estar perto de seus familiares para a comemoração. Sua importância é tanta que ocorre uma semana inteira de feriado apenas para comemorar o Ano Novo.
João, é uma coisa que, quando a gente está conversando sobre essa questão do Ano Novo Chinês, eu fico me perguntando, né? Como é que a gente consegue fazer com que um país passe a ter influência no mundo, né? A gente discute pelas armas, pela economia, mas a China também vem começando a ter influência também pela sua cultura, né? Isso é algo que está dentro da discussão, né, do poder que um país tem de influenciar o outro, e a China ela tem investido em cada continente de forma diferente, né? Eu não sei se aí em Belém, por exemplo, já tem cursos de chinês, assim como tem o Liceu Italiano. Eu não tenho essa informação, mas eu sei que na África é muito forte a presença de cursos de chinês e também no intercâmbio que tem de estudantes chineses com países africanos. Então, essa busca por essa influência com outros países é a nova dinâmica das relações internacionais, que não é feita mais, não somente pelo chamado hard power, né? Não só pela força, mas também por essa influência com outros países, principalmente com aquela preocupação de se influenciar com aqueles países totalmente diferentes, no caso o Ocidente, né? Um mundial que tem comportamentos diferentes, tem tudo é diferente, inclusive o que é interessante nesse Ano Novo Chinês é como eles mantêm as suas tradições e conseguem mudar o comportamento do mercado global em relação a esse Ano Novo. Isso eu acho muito interessante, porque eles não, mesmo com a globalização, eles não largam os aspectos tradicionais da cosmovisão chinesa. E aí, Carol, você fez esse Instituto Confúcio, estudou mandarim, foi lá em Pequim. Isso que o João Elvio está falando é muito legal, porque mostra, de fato, o crescimento nessa influência, né? Com certeza, professor. O Instituto Confúcio, que é uma escola não só de mandarim, mas também traz um pouco dessa imersão cultural, ela está presente aqui em Belém e também no mundo todo, né, que é vinculado com o Ministério da Educação chinês, que busca fazer essa imersão não só cultural, do idioma, próprio intercâmbio, de uma forma de captação mesmo de estudantes de outros países, e inclusive, pasmem, mas tem diversas universidades que têm cotas, por exemplo, para estudantes dos Estados Unidos irem para a China, para poder, né, fazer pós-graduações e, quem sabe, fazer alguma base de força de trabalho para lá. Então, esse investimento em educação, em mão de obra estrangeira, é muito presente na China também, na estratégia chinesa. E aí, João, nisso que a Carol está falando, né? Então, quando você começa a influenciar o resto do mundo e fazendo com que as pessoas passem a ter até, de certa forma, simpatia, né? Você acaba, de alguma forma, também entrando na mesma vibe. Assim como tinha Hollywood, que fez isso com os Estados Unidos, a China vem fazendo também, né? A China é muito curiosa, assim, porque ela tem naquela discussão do jogo de dois níveis, né, de Putin, das questões domésticas e internacionais. A China, para se tornar atraente, ela tem algumas questões domésticas a serem resolvidas, né, que de alguma forma estaria ali espantando os países ocidentais, mas, por outro lado, ela tem uma política muito diferente, podemos dizer, do consenso de Beijing, diferente do consenso de Washington, que é o respeito em relação aos outros países, né, daquilo que os países adotam em relação às questões domésticas. Então, assim como não existe perfeição na política externa americana, a chinesa também tem as suas incongruências, mas, por outro lado, ela tem buscado, né, essa influência cada vez mais pela paz e pelas relações diplomáticas. Muito bom, a gente vai conversar muito sobre isso ao longo do nosso programa. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco e tem pergunta chegando, Sérgio. Exatamente, professor. A gente tem uma pergunta que veio aqui mesmo do Facebook. Ela foi feita pelo Lucas Porto. Muito obrigado pela participação, Lucas. Ele diz o seguinte: com a disputa que está acontecendo no Mar do Sul Asiático, como está a relação da China com os seus vizinhos? Então a gente vai continuar essa discussãozinha sobre como que a China está reagindo a essa nova ordem mundial, professor. João Elber, é você, o professor que ele chamou é você, viu? Tá certo. Então, essa região do Sul Asiático ela é muito interessante, né? Porque é uma rota antiga ali de comércio,
de bens ali na Ásia e é banhado por alguns países como Taiwan, Filipinas, Vietnã, Brunei, Indonésia, e é uma região de importante segurança econômica e também alimentar, né, que essa área de segurança alimentar, inclusive, era do professor Mário Tito. E aí, nessa região, também se discute muito a segurança energética, porque ele tem muita produção de petróleo e gás natural. Então, é uma região de muita tensão, né? Porque a China ela reivindica determinados traçados, mas ainda não consegue provar, né? Ela prova apenas com uma certa retórica que, historicamente, porque alguns pescadores já frequentavam ali a região, se tornando uma área essencialmente da China, mas os outros países têm mostrado que não, que na verdade é uma configuração bem complexa, né? Mas, de todo modo, embora alguns analistas apontem que possam haver conflito, a China ela tem atuado também ali de forma muito diplomática. E eu queria deixar registrado algo muito interessante, que eu tive a oportunidade de conhecer as Filipinas e me chamou a atenção a base naval americana nas Filipinas, que também está mais ou menos ali em Manila, nessa região desse conflito. Então, é uma região também de observância naquele cinturão organizado ali pelos Estados Unidos desde após a Segunda Guerra Mundial. É uma região também de observância do Ocidente, porque é uma área de passagem, né, do comércio marítimo. E é interessante que você está falando, Elber, porque, de alguma forma, a gente vai falar várias vezes no programa hoje sobre isso. Nesse crescente conflito entre Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, né, isso também tem a influência da China, porque a China, de alguma forma, tem interesses em criar esses aspectos de influência também nessa região, né? Sim, ali nós estamos falando mais ao norte, né? Nós estamos falando da nova Rota da Seda. Então, a China ela é muito atenta, embora pareça não estar influenciando ali em relação ao conflito que está tendo na Ucrânia, mas ela observa com muita atenção o andar disso, né? Porque a China ela sempre está atenta às suas fronteiras com a preocupação maior que é o comércio, né? Historicamente, a China é formada pela essa Rota da Seda e esse viés mercadológico da China é muito forte e é o que predomina nas suas relações diplomáticas. Muito legal. Olha, tem comentário chegando, Hiro, põe pra gente aí, tem gente comentando o nosso programa. A Agatha Poliani está dizendo, é tão bom acompanhar essa discussão, ainda mais agora com a China sendo cada vez mais protagonista no cenário internacional. Parabéns ao programa. Muito obrigado, Agatha. E aí, Elo, nós temos também notícias chegando, né? Temos sim, professor. Dessa vez é do jornal CNN, lá dos Estados Unidos, que diz o seguinte: com o Ano Novo sendo um período de movimento alto nos cinemas, o Partido Comunista da China encomendou vários filmes sobre a guerra na Coreia, mostrando forças chinesas derrotando americanos na guerra. Se espera que pelo menos um desses filmes tenha uma bilheteria acima de $1 bilhão. E trazendo um pouquinho mais de informações que a nossa equipe pesquisou para a gente hoje, complementando sobre o calendário lunisolar que a gente estava falando, ele já é usado na China há quase 4.000 anos e incorpora elementos dos calendários lunar e solar. E o método ele teve grande importância na China antiga, pois guiava as atividades agrícolas, além de ser um sinal de um império bem governado. E o calendário ele era preparado por um conselho de astrônomos e publicado pelo imperador. E a regularidade do ciclo anual demonstra o sucesso do governante. Professor João Elber, isso demonstra um pouquinho de como a China, ela também, até hoje, nos dias atuais, né, ela ainda tem muita influência do tradicionalismo, né, e, de certa forma, as coisas que aconteciam antes, eles ainda têm como bastante influência para a atualidade, né? A China ela se moderniza sem abandonar, né, toda essa tradição e toda essa sua história. Como eu falei, eu gosto muito da palavra cosmovisão porque ela traduz muito bem essa questão de que você pode se modernizar sem perder, né, a sua essência daquilo que foi formado historicamente de um povo. E uma coisa que eu tenho notado, inclusive nesse avanço chinês, também, por exemplo, do ponto de vista do comércio internacional, tem um modo chinês de negociar.
Se falava muito antigamente o método japonês de negociar, o método americano de negociar, os chineses também, né? E isso é importante. Eu acho que a China ela se estabelece também com um tipo de visão de mundo específica, né, João? Sim, como eu falei, né? Então, assim, isso influencia nas questões diplomáticas, porque o que os analistas têm observado é que o crescimento bélico chinês ele é muito mais preocupado em proteger as rotas marítimas, porque é impossível você crescer no âmbito comercial sem você pensar nessas rotas, né? Então, esse crescimento bélico da China, pelo menos o que a gente vê hoje, é muito mais preocupado com esse modo de fazer o comércio, que ele não faz de outro jeito se não for pela paz, né? E não pela imposição ou pela força. E é uma coisa importante, inclusive tem um comentário chegando agora, viu, Hiro? Põe para a gente o comentário, porque eu acho interessante que complementa o que nós estamos conversando. A Alana está dizendo o seguinte, isso o que eu acho incrível sobre a China, a sua capacidade de se modernizar sem esquecer os valores fundamentais e a sua cultura tradicional. Carol, você esteve lá na Cidade Proibida, por exemplo, esteve lá em Pequim, você percebeu o grande avanço tecnológico, mas também uma própria fundamentação na cultura tradicional, né? Com certeza, e esse aspecto de modernização, sem esquecer o tradicional, é em vários âmbitos, né? Até no político, no econômico, na arquitetura da cidade, né? É possível ver prédios extremamente modernos ao lado de templos, né, tradicionais chineses, então isso é muito bacana. Elbio, quando nós fizemos o doutorado, eu lembro da professora Daniele Beccar falando muito a respeito disso, da questão da China. Ela joga um papel preponderante hoje, porque a Carol mesmo, no TCC dela, discutiu que não é uma hegemonia dada assim do nada, ela foi sendo construída. E eu acredito que é importante ver esse processo da China, né, ao longo desse tempo, né, Joel? Sim, e inclusive assim, as análises da China elas estão sempre se atualizando, porque acho que a gente demorou também a despertar a importância, né, da China, porque ela vinha crescendo internamente ali quietinha, mas é interessante que esse aspecto desse comportamento chinês, né, de valorização da cultura, é um pouco também deles saberem que sempre foram o centro do mundo. Então, eles passaram durante milênios sendo o centro do mundo, o pensamento deles é o seguinte, olha, o que está acontecendo agora dos Estados Unidos e a Europa ser esse centro é algo passageiro, é natural que nós com o futuro sejamos o centro, que a gente sabe que historicamente o que houve foi esse trancamento ali da Rota da Seda pelo Ocidente, por isso que começou inclusive as viagens ultramarinas, né? Então era uma forma assim que o Ocidente boicotou o Oriente em relação ao seu comércio, e hoje, né, com o crescimento chinês, está se observando que eles estão realmente agora voltando para esse centro. E aqui é algo muito interessante, que foi uma pergunta anterior, mas que tem muito a ver com essa pergunta que o professor Martito fez agora, é que a importância que é de entender esses aspectos culturais do chinês, né? Dos brasileiros, ou até de outras pessoas da parte do mundo inteiro que vão comercializar com o chinês, saber como é que eles também se comportam. Tem, inclusive, já na internet tem dicas disso, né? De que o chinês, quando ele está comercializando, ele gosta de ter um banquete oferecido a ele, né, que sem essa questão da economia, que isso é importante no mundo dos negócios. Então, são características, né, que na diplomacia a gente sabe que é muito interessante. Eu, pelo menos, gosto muito das gafes, né, nas relações diplomáticas, elas explicam muita coisa, né, a gente sabe, ali ou outra tem algumas gafes, e as gafes acontecem exatamente pela falta de conhecimento que um país tem em relação ao outro, e isso tem que sempre ser atualizado, porque por mais que nós estamos falando aqui de modernidade e tradição, pode ser que também algo já não seja mais aplicado. Então, a gente precisa também estar sempre atualizado, sabendo o que está acontecendo em determinado país. Boa. Inclusive, tem um vídeo do TED, de uma palestra do Joseph Nye, ele fala exatamente que, de alguma forma, não é o Oriente que está chegando, ele está retornando, né? Sérgio, tu tem um comentário para fazer. Além do comentário que eu ia fazer, ia complementar com essa palestra do TED, que a primeira coisa que veio na cabeça foi o Nai falando isso. Foi exatamente a mesma frase que o professor João falou sobre essa questão da volta da Ásia para o sistema internacional, e não é o fato da China estar passando os Estados Unidos ou se tornando uma hegemonia, mas é o fato dela estar voltando. Ou seja,
o mercado chinês está aumentando. Outro dia, aqui em São Paulo, eu fui lá na Liberdade para comprar algumas coisas e antes a gente via, tipo assim, um Starbucks e uma loja bem americana, zona com uma fila gigante, e lá no bairro da Liberdade, que é um bairro conhecido asiático aqui em São Paulo, tinha uma fila de quase 3 quarteirões para um café chinês, que é um café chinês que está abrindo aqui, tem um monte de coisa de Instagram para tirar foto e tudo mais, era uma fila gigante para uma coisa que a gente via, assim, para uma questão de um comércio americano, um comércio europeu, mas a gente está vendo para uma coisa da China. Então, isso é uma coisa muito legal de ver, assim, pessoalmente, sabe? A gente vê isso na prática. Então, é muito, muito interessante mesmo. Inclusive, eu lembro durante o meu TCC, né, que o professor Mário Tito foi meu orientador, a gente não usou o termo ascensão da China, a gente usou reascensão da China, justamente por esse ponto, de algumas décadas atrás a China ser uma grande potência, né, e agora estava reascendendo novamente. E aí, João Elbio, para finalizar esse bloco, né, importante entender que esse retorno para a Ásia, o retorno da China, ela vem efetivamente marcada por influências também do ponto de vista econômico. Você falava da Rota da Seda, a gente pode falar de uma série de investimentos em infraestrutura nos países. Então, isso mostra também toda uma organização desse crescimento, né? Sim, é muito interessante os exemplos, né, citados por cada um de vocês, porque de alguma forma no Brasil a gente sente essa presença da China, né? Enquanto a gente em Belém, por exemplo, quando eu morava aí, sentia a presença forte no centro do comércio chinês, durante também a minha pesquisa de doutorado, quando eu fui em Altamira, eu me surpreendi com a quantidade de chineses fazendo a linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, assim, a presença muito forte, a gente depois vai poder conversar sobre isso, desses investimentos, né, feitos na América Latina, levando alguns até brincar com o termo chamando de América Latina, né, pela quantidade de investimentos não só nos outros continentes, mas muito forte aqui na nossa região. Muito bem, nós estamos com o professor João Elbio, ele é doutor em Relações Internacionais, aliás, tem uma formação maravilhosa, o João Elbio, que ele é também secretário executivo trilingue, vejam bem, ele também é advogado, eu tive o prazer de tê-lo como companheiro da caminhada do doutorado com o saudosíssimo professor William, com Maiane, fizemos uma caminhada de amizade muito boa no doutorado, é sempre bom receber pessoas de grandíssima capacidade, como também o professor João Elbio. Deixa eu dizer que nós vamos para o terceiro bloco agora, Elô. Agora é você que vai apresentar a pergunta para o professor João Elbio. Com certeza, professor. A nossa pergunta vem agora lá do Twitter, @pglobalizando, e foi a Margarete Alves que fez. E ela quer saber o seguinte: como é a atual relação entre o Brasil e a China? Então, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente sabe que algumas falas nesse atual governo, de pessoas próximas do governo, parecem demonstrar um certo estremecimento da relação diplomática entre Brasil e China. Mas isso, ela não influenciou no comércio entre Brasil e China, né? No comércio exterior. A China é o principal parceiro comercial desde 2009, né? E agora, em 2024, vão se completar 50 anos de relações diplomáticas, né, com o Brasil. Eu tenho, inclusive, um livro muito bom, assim, acho que tem acesso, está até aqui comigo, que tem acesso a grátis, né, que é Brasil e China, 40 anos de relações diplomáticas, e aqui tem a visita do consulado, tem algumas falas da visita do consulado chinês, e é interessante que em todas elas, seja o Sarney, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, eles sempre destacam desde a época do Sarney, essa ascensão ou reascensão chinesa, né, em relação à sua tecnologia, e já se demonstrava o quanto que era importante um país que nem o Brasil manter relações de comércio com esse país. Agora, eu só acho assim, claro, eu não estou aqui dizendo que é menos ruim ter uma consequência em relação ao comércio. Eu acho que é muito grave você ter falas preconceituosas a qualquer nação, né? Mas o que os analistas têm apontado é que isso não tem influenciado no comércio exterior. Até porque nessas horas o dinheiro fala mais alto, né? Porém, a grande questão é que
nós precisamos pensar, e é bem interessante essa estudo da relação Brasil-China, porque, na verdade, a China também está angariando relações mais com a Argentina, mais com os outros países, e o Brasil também, aos poucos, vai perdendo, né, Elbio? Por exemplo, a Argentina tem interesse em entrar nos BRICS. Não sei como ficaria o nome, BRICS, BRICS, ou sei lá, a BRICS, né? Mas o fato é que a Argentina quer, o Brasil não tem interesse. O quanto seria bom o Brasil ter tido uma boa relação com China, com Índia, com Rússia, exatamente nesse período de pandemia, né? É aquilo que eu falei, né? Vai bem a relação comercial por causa das 3 principais commodities, que é soja, petróleo e ferro, mas poderia ser melhor, porque principalmente quando se fala em inovação tecnológica, e a China, esse é o principal papel que a China vende, né? E que investe pesadamente na inovação tecnológica. Então, se você pega os índices global de inovação, a China ela tem um salto muito grande nos últimos 30 anos por causa desse investimento. Então, inclusive, os analistas também dizem o quanto que o Brasil não investe no BRICS, né? O quanto que ficou apartado um pouco dos BRICS, todos os outros países tirando proveito, por exemplo, a Índia, que ao mesmo tempo está ali numa fronteira com a China, tem uma influência enorme também dos Estados Unidos, poderia ser uma região de tensão, mas ela sabe aproveitar muito melhor do que o Brasil. Né? Então, eu sempre digo assim, que eu acho que a maior perda dessa relação Brasil e China é o Brasil não tirar proveito, né? Não só de observar como a China conseguiu sair de uma economia essencialmente agrária e partir para a inovação tecnológica, mas também de não fazer parcerias estratégicas, né? Eu acho que é uma maior perda em relação ao Brasil. E essa questão da Argentina, também o que está acontecendo? A China está fazendo acordos bilaterais, porque também o Mercosul se enfraqueceu muito. Já se falou até de Uruxit, que é a saída do Uruguai, uma espécie de Brexit Uruguai, a saída do Uruguai do Mercosul, porque o Uruguai ficou assim, a Argentina está em crise política e econômica, o Brasil também, eu vou ficar aqui esperando? Não, vou fazer comércio com a China, que é o país que está ascendendo. Mas isso, inclusive, tem nuances socioambientais, né? Eu acho que se houvesse uma união desses países para comercializar com a China, eu acho que seria um ganho maior para todos os países da América Latina. Legal. Eu preciso dizer também, entre outras coisas, do professor João Elbio, que ele também tem ascendência uruguaia, né? A sua família é do Uruguai, como é que é? Conta pra gente aí, João Elbio. O meu pai é uruguaio, né? Sou uma mistura bem doida de um uruguaio com uma carioca e vim morar desde novinho aqui no Pará. Então, eu tenho dupla nacionalidade e tive a oportunidade também de morar no Uruguai, então acaba que eu tenho algumas informações, né? A gente acaba ficando muito curioso daquilo que a gente é ascendente, né? Legal, legal. Olha, esse é o programa Globalizando, você está acompanhando aqui. Quero dizer que o programa é do curso de Relações Internacionais, um projeto de extensão que está fazendo 9 anos. Próximo sábado, inclusive, vamos fazer um Globalizando especial na Rádio Nama, de aniversário do Globalizando. Vai ser maravilhoso. E eu quero agradecer aqueles que estão participando. Na verdade, já são quase 500 programas que nós já fizemos. Imagina quanta coisa a gente já produziu. No próximo sábado, a gente vai ter justamente esses programas, essa avaliação, essa homenagem a esse projeto que vem dando muito certo. Vamos para a nossa viagem pelo mundo da notícia, Carol. Vamos sim, professor. A próxima notícia daqui do Brasil mesmo, do jornal Folha de São Paulo, que diz que as exportações de carne brasileiras apresentaram um aumento de 31% em janeiro, devido ao fim da suspensão temporária imposta pela China e pelo fato de compradores chineses estarem querendo compor estoques para se preparar para o Ano Novo Chinês. Exatamente. Olha, as relações diplomáticas entre o Brasil e a China, apesar dos atritos, né, com o presidente Jair Bolsonaro, elas seguem firmes, principalmente pelo investimento massivo de capital chinês, tanto da indústria quanto do setor das commodities, né, em todo o território nacional. Segundo dados do Conselho Empresarial Brasil-China, o gigante asiático investiu entre os anos de 2007 e 2021 cerca de 66 bilhões de dólares no país, sendo a China o maior parceiro comercial do Brasil. E tem uma pergunta, viu, João Elbio, da Larissa Schoenberger, que está aqui nos bastidores, está perguntando o seguinte: professor, podemos dizer que a China está procurando mais o continente africano agora para fazer trocas comerciais que o próprio Brasil? É uma outra fonte de entrada chinesa, é o continente africano?
Sim, que é algo muito interessante, porque o Brasil também deixou essa lacuna, né? Saiu ali da África e tinha uma relação naquelas empresas, a Quatro Irmãs, né? Que estava muito presente na África e que foram prejudicados de alguma forma pela Lava Jato. Também tem essa leitura de quanto que a Lava Jato destruiu de alguma forma, teve esse impacto internacional da presença das empresas, que não eram empresas de pontas, eram empresas praticamente de concreto, né? Não vou lembrar todas, mas a Odebrecht, Camargo Correia, todas aquelas empresas Andrade envolvidas. Gutierrez, né? Andrade Gutierrez, e que é interessante, que tem a ver com o que foi falado em relação aos 66 bilhões de investimento, né? 76% desse investimento é na questão energética. E essas empresas que eu falei também, de empresas de construção civil, elas eram muito presentes, embora eu tenha um questionamento muito grande, isso é matéria minha de mestrado e doutorado das usinas hidrelétricas na Amazônia, porque eu acredito que tem forte impacto socioambiental, mas se já era ruim os impactos socioambientais, ficou pior agora porque quem está ocupando esses espaços são as empresas chinesas, né? Eu digo assim, estou falando no nosso pirão aqui, né? Do pirão brasileiro, houve um prejuízo muito grande. Então, respondendo a pergunta da colega, essa presença da África, da China na África também aconteceu um pouco dessa saída em relação ao Brasil, mas também do pensamento muito estratégico da China em perceber, né, a importância que a África tem como mercado consumidor, o potencial de crescimento. Foi um país, a China realmente se aproximou muito da África no período da pandemia. A Coronavac foi a primeira vacina a chegar lá. Isso mostra também o modelo diplomático pacifista que a China quer adotar com os países mais pobres. Então, isso mostra que a China realmente está mais antenada, está mais, nesse aspecto, eu acredito, mais moderna nas suas relações diplomáticas. Eu acrescentaria a tua belíssima análise, João Elbio, o fato de que a China ela também tem investido em plantações, na agricultura, na produção de alimentos na África, e aos poucos já se começa a perceber que, por exemplo, a demanda da China por soja brasileira vai cair em função desse investimento que ele está fazendo lá na África. Portanto, buscando a sua segurança alimentar, a China vai conseguir e o Brasil vai ficar um pouco para trás, né? Ou seja, vai deixar para trás, como nós sabemos, muito desflorestamento, desmatamento e uma questão ambiental muito séria, né? Então, tem muita coisa ainda para ser entendida nessa dinâmica, né? Essa questão ambiental, porque assim, é uma responsabilidade do Brasil, né? A China, assim como ela não interfere, ela também não vai dizer o que o país tem que fazer nos seus aspectos socioambientais se aquele país não tiver leis vigorantes e também fiscalização. Né? Esse aspecto da soja é muito interessante, porque a China ainda só não aconteceu isso das plantações irem para a África e o Brasil ficar vendo navios, porque ainda a China está crescendo muito, então a importação, a necessidade da soja é muito grande, e a soja ela é utilizada em quase todos, não sei dizer a porcentagem, mas em muitos gêneros alimentícios. Então, isso só não ocorre, a China compra muita soja dos Estados Unidos e do Brasil, e agora tem esse interesse de investimento na África, e se fizer essa comparação Brasil e África, realmente, se o comércio chinês esse consumo começar a diminuir, pode ser que haja uma disputa entre Estados Unidos, Brasil e a Argentina também é um grande importador de soja, né? Então pode ser que haja uma disputa, mas por enquanto não está ocorrendo por causa desse crescimento do comércio e da população chinesa. Muito legal, o professor Joelbio está aqui com a gente no programa Globalizando. E olha só, quando a gente está lá no programa Globalizando da rádio, nós temos a nossa playlist, as músicas tocam, o pessoal dança lá no estúdio e tal. Aqui a gente não pode, né? A gente tem uma playlist especial, mas que não pode entrar na nossa live. E por isso que a gente já quer falar da playlist agora, na nossa live do programa Globalizando, hoje dedicada à questão do Ano Novo Chinês. E com isso a gente fala um pouco do domínio da China. Peço para a Hiro colocar a Camille, porque a gente vai conversar com a Camille agora, que vai falar para a playlist do programa Globalizando. Vamos ver se ela coloca aqui, se a Camille chega com a gente para começar. Enquanto ela não chega, é sempre bom, né, Heloísa? Tá chegando a Camille. Camille, então, vamos falar... Ela caiu. É sempre bom
a gente falar de playlist. Camille, então, fala um pouquinho de como está a playlist do programa Globalizando de hoje na nossa live sobre o Ano Novo Chinês. Olá, professor Mário Tito, tudo bem? Olá, professor João, e olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Bom, essa semana o tema, né, é Ano Novo Chinês, então a gente colocou algumas músicas com cantores chineses, com parceria com cantores internacionais. Então nós temos músicas como, parcerias como Coco Yi, com o Park Ju-hyun. Também temos Jackson Wang com parceria com Joji. Jason com parceria com Lei. Então tem muita coisa. E assim, o resto das parcerias, você só vai saber, claro, se você ouvir a nossa playlist. Legal, viu, Camille? Inclusive, né, Carol, nós conversávamos sobre a playlist desse programa. Às vezes a música chinesa, aquela raiz mesmo, não tem tanto apelo comercial, né? Não. Mas tá melhorando, tá melhorando. O C-pop tá vindo aí para mudar um pouco o rumo da China no meio musical. E aí, fala, Camille, como é que se faz para acessar essa playlist? Quando é que sai? Bom, a playlist ela vai sair no domingo, tanto no YouTube, como no Deezer, como no Spotify. Então, segue as redes do programa Globalizando para poder ficar por dentro. Legal, muito obrigado, viu, Camille, pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço, muito obrigada. Legal. Eu ia chamar, inclusive, a Heloísa, viu, Heloísa? Falar de China, para você que está já no terceiro semestre, é sempre falar de algo que ao longo do teu curso, até o final, tu vai ter que estudar muito, né? Porque é por onde está indo as discussões internacionais, né? Com certeza, professor. Enquanto eu estava ouvindo vocês falarem aqui, eu estava lembrando muito das suas aulas, de como o senhor sempre cita o TCC da Carol, por exemplo, e de como a China, enquanto participava aqui, ouvi o professor João falar, eu estou considerando, assim, a China um país muito paciente, digamos assim, que foi construindo a sua trajetória para chegar onde está hoje. Tenho certeza que vai muito longe ainda. Interessante, esse aspecto da paciência e das interlocuções que vão sendo feitas. O João Elber falava de ocupar espaço, né? É um pouco isso. Tem comentários chegando. Vamos ver que comentários são esses. Hiro, põe para a gente aí os comentários. Olha só, Eduardo Oliveira está dizendo sensacional, que legal. Que mais? Tem também a Leandra Sá dizendo que abordagem interessante, parabéns à equipe, obrigado, Leandra. E também, quem tem mais, a Leandra Sá está batendo palmas para a gente. A Suelen, olha só, parabéns, ela está dizendo, só por curiosidade, quantos dias dura o Ano Novo Chinês? Programa sensacional. Obrigado, Suelen. E aí, quantos dias? No geral, é uma semana toda, né, de comemoração. O Ano Novo dura uma semana, mas existe um preparativo uma semana anterior, mas depois da semana do Ano Novo, tem empresas chinesas que passam 15 dias paradas. Então, para quem vai comercializar, precisa observar bem o Ano Novo Chinês, porque é praticamente quase 1 mês e meio parado ali, por causa do feriado do Ano Novo. Uhum. É importante destacar uma coisa nessa questão, viu? Eu costumo dizer nas minhas aulas de filosofia que tempo é muito relativo. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos no ano de 2022, outros povos fazem outras contagens. Os árabes fazem uma contagem, judeus fazem uma contagem, a China faz outra contagem. A contagem de tempo é bastante relativa, mas ela faz sentido para aquele determinado povo, né? E eu acho que isso é importante, porque aí também a gente entende a cultura de um povo, né, João Elber? Não, a gente entende a cultura de um povo e também rememora que nós não somos tanto diferentes, porque quanto que a gente ouve falar que o Brasil só começa depois do Carnaval? Então, será que a gente não tem um gap aí bem longo depois do Ano Novo até o Carnaval? As instituições todas, né, muitas instituições democráticas, o Congresso começa a funcionar mesmo depois desse período. Então, assim, o que é oficial, às vezes, para um país, né, até certo tempo atrás, por exemplo, o Uruguai tinha o carnaval mais longo do mundo, né? Porque começava oficialmente num período e terminava no outro. Então, essa questão do tempo certamente é muito relativo, né? Porque um feriado nacional quer dizer que esteja vigorando daquela forma. Mas o que eu acho fantástico, né, em relação à China é o quanto que eles realmente param. Inclusive,
os portos chineses todos param, né, e eles falam assim, não, agora é um momento, e tem muita viagem interna dentro da China nesse período, que é o momento que eles têm de confraternizar. Isso é importante, né, isso resgata que nós somos realmente humanos e não máquinas. Perfeitamente. Olha, tem um comentário da Luísa Veiga chegando para a gente aqui, que eu acho bem legal, o comentário dela. A playlist já puxa esse assunto do quanto essa mudança na música pop chinesa também reforça o crescimento dessa influência em outros países. É o que a Carol falava, né, Carol? Crescendo, vai ampliando com outros ritmos e outras formas de fazer música, né? Sim, com certeza. Eu sou muito suspeita para falar nesse quesito de música, porque eu tenho ouvido muito, consumido muita música chinesa, além do pop. Um dos meus cantores favoritos é chinês, ele vem da China. Então, assim, assim como o K-pop da Coreia do Sul vem aí provocando essa onda toda, querendo as pessoas assistirem o cinema coreano e tal, aprenderem o idioma, eu acho que a China está indo pelo mesmo caminho. A gente está vendo cada vez mais nas plataformas de streaming o cinema chinês avançando e faz com que a gente queira aprender mais sobre o país, aprender mais sobre a língua e, consequentemente, falar sobre a cultura, como a gente está fazendo aqui agora. Muito, muito legal, muito legal. Carol, tem pergunta chegando, né, Carol? Tem sim, é justamente sobre isso que a Elo estava comentando. A pergunta está vindo lá pelo nosso Twitter, que é o @pglobalizando. Se você ainda não segue a gente, então corre lá no nosso Twitter para ficar por dentro de todas as nossas postagens. E a pergunta veio do Felipe Tavares, que está perguntando: atualmente, a China continua forte com soft power ou pratica mais o smart power? E aí, professor João? Então, isso parece pergunta muito, muito boa, parece pergunta de pegadinha de concurso. Ele não está dizendo qual teórico, né? Mas foi o Joseph Nye que pensou. Ou de prova de teoria contemporânea, né, João Elber? Exatamente. O Joseph Nye, né, que pensou nesse conceito, e ele dizia assim, olha, ele alertou isso em 2011. Quando eu cunhei o conceito de Smart Power em 2004, eu não queria dizer necessariamente que ele está substituindo o conceito de soft, né, mas que, na verdade, os países hoje, eles atuam nas duas frentes, né? Você precisa tanto do soft quanto do hard power, e é isso que compõe o smart power. Mas eu achei a pergunta interessante porque ela ainda coloca o termo atualmente, ou seja, pode ser que a China, da forma como a China se comporta hoje, pode não ser daqui a 10, 20 ou 30 anos, daí que eu reforço a necessidade de atualização. Porque se a gente pega alguns aspectos, por exemplo, que eu até citei aqui, que foi inclusive tema de pergunta, sobre os conflitos ali no sul, asiático, né, nessa região que envolve os outros países ali desse sul chinês, a gente observa a China atuando um pouco como hard power e um pouco como smart power, né? Ela não começa um conflito, mas ela, por exemplo, tem relatos dela perseguir determinados navios passando da sua fronteira porque está muito preocupada ali com os pescadores chineses, né? Porque é importante, como eu falei, é uma região de importante segurança alimentar. Se a gente for para a área, por exemplo, ali do cinturão, né? Um cinturão, uma rota, que é a nova Rota da Seda, que está prevista para ficar pronta, funcionando plenamente em 2050, a gente já vê mais uma configuração de soft e de smart power, uma forma da China tentar convencer os países ali próximos que é importante fazer esse modelo de infraestrutura, né, para no futuro a China se alimentar de alguma forma e se beneficiar disso. Só que aí que é interessante, que eu destaco na pergunta a palavra atualmente, porque alguns analistas já dizem assim também, olha, mas embora esteja atuando hoje como soft e como smart, pode ser que no futuro ela ameace interesses da Rússia, por exemplo, que sempre teve influência ali naqueles países da antiga União Soviética e que pode sentir essa perda de influência para a China. E será que a China, nesse momento, não terá que usar um pouco do seu hard power e aí ter que deslocar para proteger, assim como protege o mar, será que também não vai ter que proteger a terra junto com o seu exército? Então, assim, a pergunta é muito interessante porque eu até brinco que eu acho que seria legal se criasse um powerômetro, né? Uma forma de observar que smart
hard e soft power, eles estão em todos os aspectos e a gente não tem como abandonar os países não tem como abandonar um outro, né? Eles usam de determinada forma, conforme as suas relações. Agora, o que é de algo geral, que acontece ordinariamente, de algo comparado aos Estados Unidos, é que realmente a China ela tem estabelecido mais relações diplomáticas com aqueles países que não são vizinhos, ao contrário dos Estados Unidos, e o modelo adotado também pela Grã-Bretanha durante muito tempo, de fazer conflitos em regiões muito longínquas do seu território. Elô? Professor, eu achei interessantíssima essa sua análise sobre o smart, o soft, o hard power. Eu gostaria de saber se o senhor acha que essa dinâmica, né, da China poder adotar um sistema agora e amanhã outro, se influencia nessa reascensão do poder? Se o senhor acha que influencia de algum modo? Porque assim, os analistas têm mostrado que a questão interna também da China conta muito, né? As questões domésticas chinesas, elas contam muito. Como a China ainda está precisa ainda crescer muito, tem esse potencial de expansão, embora algumas pessoas já estejam observando, alguns analistas estejam observando que esse crescimento ele já não está se dando como de 20 anos atrás, já está diminuindo um pouco, que é algo natural, a China, ela por isso, talvez agora seja conveniente utilizar o smart e o soft power, né? Mas no futuro pode ser que ela lance mão de outros mecanismos, porque não tem como a gente dizer assim, por um tradicionalismo chinês, eles sempre vão se comportar assim, porque se os outros atores também agirem de forma beligerante, pode ser que a China tenha que mudar de alguma forma. Ela, por exemplo, a China, os porta-vozes chineses sempre falam que são muito atacados por acusações americanas, né, em relação a aspectos internos. E, às vezes, também há questões em que a China não provoca. Mas a China também ela é respeitada, e essa dinâmica da interdependência, né, complexa, ela é tão interessante que a China também ela é respeitada pelo fato dela conseguir dialogar com aqueles países mais autoritários, como Sudão, Coreia do Norte, quando os Estados Unidos não consegue fazer esse diálogo, quem vai lá é a China e consegue dialogar com Coreia do Norte a ponto de todos se beneficiarem por isso. Então, veja quanto que a gente não... É por isso que eu falo, né? A gente não pode achar que é só um modelo de soft ou de smart ou de hard power. Isso depende muito da relação que a China tem com determinado país. Legal, deixa eu fazer uma propaganda aqui rápida. Segunda-feira, de segunda a sexta-feira de manhã, nós vamos fazer a partir das 8h20 aulas e debates especiais. Nós vamos tratar de 5 temas voltados para calouros e aqueles que estão interessados em relações internacionais. As aulas para os veteranos começam dia 17, viu, Heloísa? Dia 17, enquanto que a dos calouros começa dia 22. Mas enquanto não começa as aulas do calouros, a gente vai fazendo alguns debates. Na segunda-feira, eu vou estar discutindo política internacional e eu vou falar sobre o xadrez do conflito entre Rússia e Ucrânia, e tem o papel da China aí também. Antes de nós continuarmos conversando com o professor João Elbio, vamos para mais uma rodada de notícias internacionais. Sérgio Salles, é com você. Exatamente, professor. A gente tem uma notícia que veio direto do jornal CNA, lá de Singapura, e diz o seguinte: o Ministério da Sustentabilidade e Meio Ambiente de Singapura vai montar vários pontos de monitoramento e fiscalização em mercados e vias movimentadas para garantir que as pessoas mantenham o uso da máscara e evitar aglomerações durante as compras para o Ano Novo. Bem, e como a gente já havia falado aqui, a cultura chinesa anda cada vez mais presente na comunidade internacional e é ferramenta para que o país desenvolva sua relação amistosa entre as nações. As músicas, a culinária, as artes marciais e o Ano Novo Chinês são exemplos da inserção chinesa no mundo. Assim, o país aumenta sua influência no cenário internacional de forma branda, mas assertiva. Importante, talvez, Elbio, nessa última parte do programa, a gente falar exatamente da cultura chinesa como ferramenta. Ou seja, é óbvio que a diversidade cultural é muito boa, é óbvio que você cada vez mais conhecer essas culturas, essa diversidade também faz parte de um mundo mais cosmopolita, mas é também uma forma de você colocar os teus interesses, teus valores, teu cosmovisão, né?
Eu achei interessante que falaram aqui em artes marciais, né? E eu que gosto, pratico, tentei praticar uma vez o sandá, que é o boxe chinês, e é interessante que isso me levou a não conseguir, porque é uma arte totalmente plástica, muito difícil, sou muito duro para fazer uma arte que é quase uma dança. Um chute de boxe chinês é algo extremamente difícil. Mas aí isso me levou a conhecer onde surgiu, eu fui mergulhando, né? E a gente vê o quanto que esses aspectos culturais eles são muito importantes, né? Em outro momento, eu tinha falado que a Netflix, aqui foi falado também, está inundada de filmes chineses. E é muito interessante assistir esses filmes, porque parece que eles olham o filme americano e falam, olha, agora nós vamos tentar influenciar aqui, porque se no filme americano, quando, sei lá, vão mandar um astronauta para Marte, e lá tem um conjunto de outros países, o americano sempre que salva, o chinês também está fazendo isso. Ele fala assim, olha, aqui quem está resolvendo o problema é o chinês. Eu acho isso interessante porque usa de todas as frentes possíveis, né, culturais, e aí sim, isso é muito do soft power, né, dos aspectos culturais, de tentar realmente influenciar outros países, né? Claro que com questões menores, mas nós temos aí, vocês falaram da influência da música, eu acredito que ainda tem ainda muito o que ser feito, mas são várias as frentes dessa questão cultural muito importante. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal o que você está dizendo, inclusive, Carol, essa questão dos filmes, né? É uma batalha, porque enquanto a China quer crescer na sua produção, Hollywood começa a colocar elementos chineses para tentar, né, trazer, por exemplo, o filme do Shang-Chi e outros personagens que são colocados para adentrar. Eu me lembro de uma perspectiva do Karate Kid, que lá nos anos 80 falava de Japão e Estados Unidos, eles deram um jeito na versão de que acontecesse na China. Isso é interessante, Carol, porque há uma disputa dessa forma, né? Com certeza, professor. A indústria americana também vem, né, tentando fazer essa inserção da parte mais oriental do mundo. Isso. E um ponto curioso é que o Brasil ele tem sido muito adepto dos elementos culturais da China. Por curiosidade, o Brasil é um dos países em que o Kung Fu mais cresce, né? O Brasil está aí presente em vários campeonatos mundiais de Kung Fu, das diversas ramificações, né, do Kung Fu. Então, a própria acupuntura chinesa também está bem presente aqui. Então, são diversos elementos culturais em que o Brasil ele já vem cada vez mais mostrando o interesse, além da parte da educação em si, do idioma, mas também dos outros elementos da cultura chinesa. Legal. João Elber, então, quase terminando o nosso programa, eu queria que você falasse um pouco, né, de como é que você está vivendo as pesquisas de relações internacionais. Queria que você falasse para os alunos de relações internacionais que estão acompanhando agora também, aqueles que querem fazer RI, ou seja, para onde vão ter os interesses em relações internacionais e qual é a mensagem que tu deixas para esses alunos, ou já os alunos, ou quem quer entrar em relações internacionais? Bom, aproveitando aqui o gancho, né, do tema, e foi algo que eu chamei a atenção logo no início, né, que nós precisamos cada vez mais de analistas da China, né, e sempre vai ter espaço. Eu, por exemplo, o meu foco de trabalho, que foi construção desde da especialização de direitos fundamentais, passando pelo mestrado e doutorado, que foi o impacto das usinas hidrelétricas na Amazônia, os impactos socioambientais. Interessante que quando no mestrado eu abordei a questão sobre Belo Monte, quando eu fui falar das usinas, do complexo de usina no Tapajós, já surgiu o elemento China, né? Então, não tinha como eu deixar de analisar, né? Porque aqui a região do oeste do Pará também é uma região onde tem exploração da soja, e toda essa soja que é explorada aqui vai para a China. Então, eu não teria como eu abordar questões socioeconômicas, geopolíticas, sem entender um pouco do que está acontecendo na China. Então, a mensagem que eu deixo para os analistas e relações internacionais é fantástico por isso, porque a gente pode abordar vários temas com vários teóricos para passar todas as áreas, né? Eu sou da área do direito e todas as áreas é muito interessante como elas contribuem. A mensagem que eu deixo para os alunos é essa, né? Esteja sempre conectado com a teoria, mas nunca se afaste do que acontece globalmente, que acontece atualmente. E o programa Globalizando, que eu sou um ouvinte, ouço todo sábado às 9 horas da manhã, porque realmente aqui vocês conseguem
consolidar todas essas informações. Então, a partir daqui, a gente pode fazer um artigo, a gente pode fazer um TCC e fazer uma tese, porque o mundo é assim, principalmente relações internacionais, a história é importante, mas o dinamismo do que acontece odiernamente é fundamental. É isso, agradeço o convite e deixo um abraço. Legal, João Weber, muito obrigado. E eu também quero agradecer, quero lembrar que nós temos um Instagram novo, a voz oficial do curso de Relações Internacionais, agora vai pelo Instagram, é o @relaçõesinternacionais.unama. Então você pode, tudo que tiver do curso vai estar lá também. Quero convidar você a participar, a seguir a gente também no Instagram. Deixa eu agradecer, então, quem fez o programa comigo hoje. Queria agradecer, então, a Heloísa Cristina. Muito obrigado, viu, Heloísa, por você ter estado com a gente e desejo sucesso no ano letivo que está para começar. Muito obrigada, professor. Obrigada, João, pela live maravilhosa hoje, todos que nos acompanharam. E não esqueçam, pessoal, de nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, o Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando, e no Instagram, @Programa Globalizando. Legal, Elô. Eu quero agradecer ao Sérgio Salles, que está sempre com a gente. É um prazer te receber sempre aqui no Globalizando, Sérgio. Professor, o prazer é meu. É sempre maravilhoso estar aqui na presença de todos vocês. Professor João, muito, muito obrigado por essa aula que foi esse programa de hoje. Seja muito bem-vindo todas as vezes. Muito obrigado você que ficou aqui até agora com a gente. Se você perdeu algum pedaço desse programa ou quer ver algum outro, acesse nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, que é o @Programa Globalizando. Muito legal, Sérgio. Carol Nascimento, a coordenadora do Programa Globalizando. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, professor. Sempre bom estar aqui no Globalizando. Obrigada, professor João, pela aula que a gente teve hoje. Aos meus amigos que me ajudaram a apresentar o programa, quem acompanhou a gente até agora. E semana que vem não tem live, mas tem programa Globalizando às 9 horas da manhã, com um tema super especial que vai falar sobre os 9 anos do programa. Então, a gente espera vocês às 9 horas da manhã no sábado, na 105.5 FM. Legal, Carol, muito obrigado. Quem estiver fora de Belém, quiser acompanhar a Rádio Nama, radio.nama.br, aí você vai acompanhar ao vivo. Quero agradecer a quem dirigiu essa transmissão aqui, que foi a Larissa Hiro Schoenberger. Quem esteve na cronometragem, batalhando para o tempo dar certinho, foi a Brenda Macedo, e no suporte esteve Camila Neres. Galera, muito obrigado por tudo. A gente se encontra no próximo sábado e a próxima live, que vai ser durante o período de carnaval. A gente vai gravar a live, mas vai falar de samba, carnaval e resistência. Galera, muito obrigado. Tchau, pessoal.